Pois é, mas apesar dessa explicação, o Hospital de Câncer de Mato Grosso vive dias difíceis. Além dos atrasos, a denúncia de que a Prefeitura também estaria cometendo crimes graves contra a entidade e os pacientes. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado hoje aqui no Jornal do Meio-Dia é o diretor técnico do Hospital de Câncer de Mato Grosso, Lausamar Salomão Júnior. Boa tarde, diretor. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. A gente acompanhou aí as declarações do secretário municipal de saúde, ele disse que está rigorosamente em dia, mas a informação é de que falta pagar uma parte de março, abril e maio. Mas os problemas lá do Hospital de Câncer são mais graves ainda. Aliás, problemas também para os pacientes. Reduziu e muito o encaminhamento dos pacientes portadores de câncer para o hospital a partir desse mês. Isso por quê, hein? Pois é, eu faço questão de comparecer a essa entrevista justamente porque a minha preocupação como médico e oncologista é o acesso ao paciente com câncer. Então, são os pacientes de primeira vez que têm o diagnóstico ou aqueles que têm a suspeita de um câncer não estão conseguindo chegar a uma consulta médica especializada. Essa é a grande preocupação nossa. E, basicamente, a esse mês... A redução foi drástica, doutor. Muito drástica. O que a Central nos alega, ou que nos tem nos informado, é que na mudança de um sistema de agendamento, nós não temos tido agora a visualização daqueles pacientes agendados. Para o senhor ter uma noção, nós temos disponível para o mês de junho, ou como todo mês, 1.100 consultas para pacientes oncológicos. Para pacientes novos. Novos. E 297 apenas foram regulados. É uma situação que chama atenção porque nós temos para aguardar esse agendamento 400 pacientes de fila interna, ou seja, pacientes nossos que precisam ser encaminhados para consulta e aguardando a regulação. Então, esse número até o final do mês não vai chegar. Os pacientes não vão ser atendidos. E esses pacientes estão procurando unidade básica de saúde, pronto-socorro, até mesmo consultórios particulares, porque não conseguem acesso ao médico especialista. E essas unidades não têm a mesma estrutura que o Hospital de Câncer tem. Isso é bom deixar claro. Então, essa falta de repasse está colocando a vida desses pacientes em risco, porque o câncer é rápido, não é, doutor? Um paciente com diagnóstico de câncer, ele tem, por lei, a possibilidade, necessidade de tratamento em 60 dias. Então, se aquele paciente já tem um diagnóstico e não consegue uma consulta rapidamente, atrasa seus exames de estadiamento, que são exames tomográficos, atrasa um tratamento proposto. Lembrando que a maioria dos tumores, que são chamados tumores sólidos, que são câncer, que tipo massa, o tratamento consiste em cirurgia, quimioterapia e radioterapia. E quando se demora muito nesse tratamento, a maioria deles chega apenas para tratamento paliativo, que é o final de linha, que é conforto. Então não recebe o principal, a cirurgia, não recebe a quimioterapia e finalizam. Agora, essa redução aí, ela ocorreu em relação aos pacientes que necessitam, aos portadores de câncer que necessitam de cirurgia, e a redução também ocorreu em quem precisa de quimioterapia, fisioterapia, de tratamento relacionado ao câncer também na área da urologia. Isso tudo aí, a impressão que se tem é o quê? É que é para economizar em cima de uma doença tão grave que pode, inclusive, matar? Lúcio, não podemos afirmar dessa forma. O que eu gostaria de deixar bem claro é que a instituição ela tem 100% da sua grade de consultas reguladas pela Central de Regulação. Nós temos, através de uma possibilidade contratual, de ter 30% no acesso a esses agendamentos. Porém, mas quem faz o manejo desses pacientes, todo é a Central de Regulação. Com isso, deixamos de ter essa condição de visualização desses pacientes para que possamos encaminhar para uma consulta. O fato é que, se esse paciente não é encaminhado, a quimioterapia é atrasada, a radioterapia é atrasada e o paciente não consegue ser tratado. E gostaria de salientar que, para pacientes com câncer, o governo federal não existe teto orçamentário para tratamento, ou seja, o governo federal ele arca com todo o tratamento. Quer dizer, se a prefeitura fizer o encaminhamento, o governo federal vai fazer o repasse desses recursos para a Secretaria Municipal de Saúde. Exatamente. Quer dizer, não tem prejuízo nenhum. Não é para ter prejuízo nenhum. E, lembrando, lógico que a tabela de pagamento
desses códigos que são liberados para pacientes oncológicos não tem um reajuste desde 92. Tudo bem, mas pelo menos tem acesso a esse paciente e tratamento. A questão é que esses pacientes não conseguem chegar ao tratamento. Isso que nos deixa bastante chateado, porque nós temos uma estrutura hospitalar com médicos e especialistas pronta, leitos cirúrgicos, UTI, tudo pronto. E esses pacientes não chegam para nós. Isso é que nos preocupa. E sabemos que a incidência de câncer no estado não diminuiu. O que é estimativo para 2018 é 8 mil pacientes, dentre mulheres e homens. Só de câncer de próstata, 1.080 pacientes ano. E câncer de mama, 600 pacientes de mama. Então, sabemos que a estimativa está aí, mostra essa realidade. Só que os pacientes não chegam até nós, ou não chegam até as unidades especializadas em cancerologia. Doutor, além dessa redução no número de pacientes, tem um outro problema. Quando os pacientes chegam, agora o Hospital de Câncer, o senhor estava falando para a gente, tem uma dificuldade em ter acesso à ficha desse paciente, uma dificuldade na comunicação com a regulação, é isso? Toda a consulta é regulada pela Central de Regulação. E nós visualizamos alguns pacientes que são nossos, encaminhamos para a Central para eles colocarem na condição de agendamento para que esses pacientes sejam atendidos pelos especialistas. Em alguns momentos estava sendo feito desta forma. Porém, em alguns outros momentos nós não conseguimos visualizar essa condição. E o senhor diz aí que o acesso a esse sistema está dificultado. Mais um prejuízo para o paciente que está necessitando de atendimento. Ou seja, o atendimento dele vai demorar mais ainda. E o Hospital do Câncer, ele sabe porque foi dificultado o acesso dele a esse sistema da Central de Regulação? O que nos dizem é que houve uma alteração no sistema de informação de uma noite para o dia. Pacientes que estão acostumados... Não era algo previsto. Não estava previsto Não isso. estava previsto. Que ia mudar o sistema. Exatamente. E, no entanto, quando nos veio a situação desse domínio completo de agenda, os pacientes não foram avisados em tempo hábil, não têm comparecido para as consultas de primeira vez, e aí médicos que estão aguardando para atender 20 a 25 pacientes, têm atendido 5 pacientes. E o paciente, esses pacientes aí que não estão sendo atendidos, só para a gente encerrar a entrevista, eles correm sim risco de vida. Correm risco de vida, eles mesmos sabem disso e procuram de outras formas atendimento. Pronto-socorro, unidade de base de saúde, até mesmo consultórios particulares. Só um último questionamento que surgiu até no intervalo aqui entre eu e o Lúcio. Além, lógico, do Hospital de Câncer trazer isso à tona, toda a sociedade, como que o hospital pode juridicamente acionar a prefeitura? Existe algum meio para tentar regular essa situação, doutor? Resolver essa situação? Nós tentamos de todas as formas que o contrato seja cumprido, esse contrato do Hospital Filantrópico Municipal de Câncer com a Secretaria Municipal de Saúde seja cumprido na sua íntegra. E ao tempo todo nós tentamos que seja executado baseado em contrato. Então nós, de todas as formas, tentamos que isso seja da forma mais profissional possível. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado. Obrigada.